O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Salve, salve, muito bem-vinda a mais uma edição do Central Cine Brasil, programa de número 223, em que eu, Paulo Júnior, converso com Paulo MacLean, diretor de Meu Sangue Ferve por Você, filme que estreia em 30 de maio, viajando ao final dos anos 70 no encontro amoroso de Sidney Magal, um dos artistas mais populares do país, com Magali, uma paixão avassaladora de mudar a sua vida. Ouve bem o que eu te digo, hein? Vence na vida quem mais caminha. Mas antes a gente celebra a vida e obra de Paulo César de Campos Velho, Pereio, nascido em 1940 em Alegrete, no Rio Grande do Sul, e que morreu na última semana, nesse maio de 2024, velado no melhor lugar do mundo para ele, um cinema de rua no Espaço Net em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro. O Pereio é sinônimo, materialização de cinema brasileiro, atuou em mais de 70 filmes, passou por direções, produções, gêneros, elencos que atravessaram o nosso jeito de fazer cinema e foi uma figura notável nesse meio, além de ator, claro, espetacular, brilhante. Pereio começou em Os Fuzis, do Rui Guerra, em 1964, e aí a gente podia passar toda uma série de programas falando da sua filmografia. Vou destacar aqui, muito por alto, alguns dos mais conhecidos. Ele tá em Terra em Transe, do Glauber, tá em Bang Bang, do Andrea Tonati, em Toda Nudez Será Castigada, do Arnaldo Jabor, vai trabalhar Vagabundo, do Hugo Carvana, Iracema, uma transamazônica, do Jorge Bodansky e Orlando Senna, quando ele faz Tião Brasil Grande, personagem icônico. Tá em Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, do Babenco, A Lira do Delírio, do Walter Lima Jr., Rio Babilônia, do Neville de Almeida, e atravessou para o cinema do século XXI. É verdade que muitas vezes chamado mais pelo que representava, pela figura que era, do que para exercer grandes papéis, mas está em O Homem do Ano, do Zé Henrique Fonseca, Árido Movie, do Lírio Ferreira, e recentemente foi objeto também de um documentário, Pereio, Eu Te Odeio, um longo projeto que atravessou aí os últimos anos, finalmente estreou em festivais no ano passado, direção do Alan Sieber e do Tasso Dourado, passou pelo Festival do Rio. Enfim, uma figura muito interessante, boêmia, falante, apaixonada por cinema, frequentadora de festivais, um cara que saiu candidato a vereador, que queria demolir o Cristo Redentor, uma voz muito forte, um grito muito forte, alguém que com certeza se divertiu demais com as mensagens cheias de palavrão, de ironia, de pequenos desacatos no momento da sua passagem. A gente ouve o trailer de Pereio, Eu Te Odeio, esperando que o filme rode bastante aí em breve. Eu acho que ninguém nunca teve um pai que nem o Pereio, né? Você me jurou de pés juntos que ia jantar com as crianças hoje. Porra! Deu merda, caralho! Falando que houve, porra! Pereio não é bom pai. Não, meu pai realmente era foda. Chega com aquela falta de educação que você sabe que ele não tem nem um pouco, né? Não, eu não sou mal educado. Eu sou escroto mesmo. Aí já vai cuspindo no chão aqui no salão, o pessoal almoçando aí, ele chega, cospe. Às vezes pega até na pessoa. Quando eu vejo ele bater no portão, eu já fico pensando assim, meu Deus, acabou o meu sossego. Os diretores de televisão tinham medo do Pereio. Eles tinham medo porque ele era insubordinável. Eu acho que tem 1001 razões pra gente detestar o Pereio. Não falta quem me detesta. Isso que eu te disse, safado. E morreu também Silvio Lana, referência do cinema marginal no país. Dirigiu Sagrada Família em 1970, seu único longa, filme, claro, com Pereio, quem mais poderia ser? Ele também fez vários curtas, é um dos ícones de um cinema brasileiro marginal, de invenção, criativo, de uma cena à margem das grandes produções e que vinha também participando de homenagens, de conversas, figura muito presente dentro do audiovisual brasileiro, Silvio Lana. Ele tinha 79 anos. Bom, então voltamos ao Magal. Eu tive uma conversa com o Paulo MacLean sobre o filme. O Paulo é diretor do bonito curta Uma História de Futebol, filme que chegou assim de cada Oscar lá em 2001, aquele que traz uma história baseada na infância do Pelé. Depois dirigiu Natimorto, dirigiu um filme sobre Joãozinho 30, o 30, Filho Eterno, entre outros trabalhos.
e a sinopse de seu novo filme é a seguinte: em 79, Magal, um dos artistas mais populares e celebrados do país, segue a rotina de shows e compromissos em Salvador. Durante um programa de TV, conhece a deslumbrante Magali e é acometido por uma paixão inédita e avassaladora. Para conquistá-la, precisará vencer a resistência de Jean-Pierre, seu empresário passional, além da desconfiança da família, de amigos e da própria Magali. Embalado por grandes sucessos, Meu Sangue Ferve por Você narra os encontros e desencontros dessa explosão de amor que mudará para sempre a vida do casal Magal e Magali, vividos por Felipe Bragança e por Giovanna Cordeiro. Vamos ouvir o papo sobre Meu Sangue Ferve por Você, conversa com o diretor Paulo Macline. Adivinha quem é que vai entregar o prêmio para mais bela da Bahia? Ele mesmo, Sidney Magal. Olha, vocês estão pensando que vida de artista são só alegrias, mulheres, divertimento. Estão pensando? Mas é isso mesmo. Magali, minha filha, venha dar oi pra visita. Se depender de mim, ela perdoa Claudinho e volta com o menino. Boa noite. Ô, meu amor. Magali e West. É impressão minha, esse homem tá arrastando asa pra minha filha na frente da Bahia inteira. Seu ritmo é quente, bate que vai. Mulher mais linda que eu já vi em toda a minha vida e séria. Você não sai da minha cabeça. Você já tá na fase do delírio. Eu vi o jeito que você olhou pra aquele cantor. É furada. Primeiro, eu queria te ouvir sobre a opção de fazer esse recorte na vida do Magal, o quanto que isso vem da própria figura, o quanto que isso vem por conhecer a história dele e achar que contar essa história de amor era o que melhor podia ter para trazer para o filme, e o quanto vem também, talvez, de um formato mais convencional das cinebiografias, né? De voltar à infância. Acho até que uma influência muito grande de questões familiares que não estão tão presentes no teu filme. Cara, o projeto, quando a gente resolveu, quando houve a decisão, né, de vamos fazer um projeto sobre Magal, vamos trazer a estética dos anos 70, vamos trazer essa linguagem, vamos apresentar o Magal para o público contemporâneo, etc. e tal, eu resolvi... Eu tinha algumas opções, né? A opção mais óbvia, talvez, seria eu ir buscar uma narrativa de um filme de origem, né? Ver como é que nasce o Magal, né? Entender como era o Sidney Magalhães, entender a infância dele e chegar até o momento do nascimento do nosso herói, né? Do nascimento do Magal, do Sidney Magal. E daria um filme também. Mas depois que a gente teve a ideia, né? Eu resolvi ir conhecer o Magal. Eu já conhecia ele pessoalmente, eu já tinha estado com ele em alguma coisa social, assim, uma festa, etc. e tal, que ele já tinha me contado essa história de amor dele e Magali. Ele conta sempre, ele conta para todas as pessoas o tempo todo, há 40 anos ele faz isso. A Magali até brinca com ele o tempo todo. E eu resolvi ir até ele, fui até Salvador e fiz uma longa entrevista que serviu como premissa do roteiro, que foi desenvolvido a partir daí, e eu entendi nessa entrevista que a grande história que ele queria contar era essa. Num primeiro momento, eu falei, legal, eu vou pegar essa história, eu vou fazer essa história como a trama central desse projeto de filme, mas eu vou ainda assim trazer a origem dele, porque me interessa a origem, né? Eu fiz um filme sobre Joãozinho 30, que é um filme de origem. Então, eu falei, deixa eu entender essa origem do Magal. Né, por exemplo, o Gal, né, o Meu Nome é Gal, é um filme de origem, né, a gente acompanha ali o nascimento da Gal Costa. Eu concluí que, na realidade, o que mais me interessava como contador de história era exatamente qual é o elemento que mais traria a personalidade do meu biografado. Seria essa história de amor, né, o Magal se apaixonando e o Magal, nos anos 70, um ídolo absoluto. Ele, maior vendedor de discos depois do Roberto Carlos, aquele cara sedutor, que dança, que canta e que seduz homens, mulheres, como que eu poderia contar para o mundo como é esse cara, quem é esse cara? E eu entendi, depois de fazer alguns exercícios, de fazer um argumento assim, um argumento assado, de tentar buscar esse filme de origem que eu estava te falando, eu entendi que o que mais traz a personalidade do Magal é esse momento. É ele se apaixonando loucamente por uma mulher
Ele sendo um ídolo absoluto dos anos 70, com 1 milhão de mulheres atrás dele, 1 milhão de fãs à disposição dele o tempo todo, e ele se apaixona por uma menina mais jovem que ele, e vai ser feliz, e vai buscar esse amor com todas as forças, sabendo que essa postura dele poderia, inclusive, atrapalhar a carreira dele, né? Segundo diziam para ele, né? O empresário da época, etc. E tal. Isso é um clichêzão, né? Entre empresários e grandes ídolos, né? Você não pode ser de ninguém, você tem que ser do público, você tem que ser dos seus fãs e tal. Então foi por isso que eu enveredei por esse caminho, o caminho do filme celebração, né? Eu quero apresentar as músicas que todo mundo conhece do Magal, com novos arranjos, etc. e tal, e eu vou celebrar a carreira desse cara. E como é que eu vou celebrar a carreira desse cara? Contando como que ele se comporta num momento de paixão à primeira vista, de amor à primeira vista, ou alguma coisa parecida, né? E você falou agora das músicas, da ideia de celebração. Achei interessante que você não faz nenhuma cerimônia para trazer essas músicas. Não é aquela coisa, às vezes, de um filme de como a música surgiu, ou aquela coisa, né, da música crescendo durante o filme. Pelo contrário, o filme ele joga na nossa cara as músicas sem querer fazer grandes apresentações sobre elas. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, como é que você foi sacando que um artista de um tipo de música também tão popular assim, você poderia já jogá-las para o público de uma forma mais... Dessa forma que você fez, menos na intimidade, menos aquele filme de artista, da intimidade, da composição, da primeira vez que ele ouviu, e mais brincando mesmo, fazendo um show com essas músicas, jogando para a gente de forma mais expansiva. Você já foi em algum casamento que às 2 horas da manhã toca alguma música do Magal? Pois é, muitos. Então, é por isso que eu achei que não precisava apresentar as músicas, porque as pessoas conhecem, cantam e dançam. Então, né, a partir da escolha que foi da pergunta anterior, que foi essa escolha de fazer uma celebração da carreira dele, e entendendo que aquelas músicas são muito conhecidas até hoje, né, inclusive pelo público mais jovem, né, ele foi para a categoria cult, algo assim. A gente escolheu, vamos rearranjar as músicas, trazer essa música para um clima atual, né, que pudesse abrir um caminho para ele chegar no público mais jovem, né? Porque o público do Magal é um público mais maduro, vamos dizer assim, e foi por isso, porque eu entendi que essas músicas já são muito conhecidas, elas são facilmente assimiladas, né? Existe uma construção no filme da música Tenho, né? A música Tenho, que é uma música composta pelo próprio Magal, as outras não são. A música Tenho, a gente vê que ele está com aquela música na cabeça, até que no final, olha eu dando spoiler aqui, ele está com aquela música na cabeça até o momento da apresentação dela. E a gente cria essa situação. O filme ele é cheio de ficção, ele é baseado em fatos reais, entendeu? A forma como eles se conheceram, a forma como ele insistiu para conquistá-la e etc., é real, mas ele é todo... Tanto que eu abro o filme falando que é uma fábula magalesca, né? Então eu convido o público a entrar numa viagem maluca sobre esse cara que é um cara que extremamente... que vive a dois passos para cima da Terra, né? O Magal, ele é um cara que não está aqui entre nós, ele vive numa realidade própria dele, ele é assim que ele funciona. Então, eu acreditava mesmo que essas músicas já estavam assimiladas e que eu podia entrar com elas dessa forma, sabe? Sim, e essa figuraça que é o Magal, como que é a responsabilidade de conviver com ele enquanto o filme está sendo feito, de tê-lo enquanto presença tão ativa, pela delícia, por um lado, porque, pô, deve ser um barato a amizade que você construiu com ele, a confiança, né, porque um artista tem vaidade também, é claro que em algum lugar ali ele ficou preocupado com o que vai ser esse filme, e ao mesmo tempo a dureza, a responsabilidade de retratar alguém que está nativo aí. Não, realmente é um desafio grande, né, você fazer uma biografia de um cara que está aí se apresentando e ativo realmente, como você falou, né. Mas foi, assim, muito, muito legal o convívio com o Magal durante o processo inteiro. Desde o começo, lá na ideia, quando a gente começou a conversar, antes da gente ter um contrato formal, né, para fazer o filme, etc., o Magal sempre foi, até hoje ele agora que a gente está chegando próximo ao lançamento do filme, ele está à nossa disposição, trabalhando
como se estivesse trabalhando um disco novo dele, sabe? Ele está à disposição da imprensa, ele está falando com todo mundo, ele está indo em todos os eventos e etc. Ele está sendo muito generoso, como ele foi lá, quando eu estava escrevendo o roteiro ainda com os roteiristas, como ele foi durante as filmagens, na preparação, sabe? O Magal, quando eu comecei a trabalhar com o Felipe, né? Quando a gente escolheu o Felipe para interpretar o Magal, a gente escolheu um ator que já tinha estofo musical e de dança, né? O Felipe sempre cantou e sempre dançou, mas eu trouxe, ainda assim, aquela questão inicial, né? A gente vai fazer o quê? Vamos imitar o Magal? Não vamos imitar o Magal. Vamos criar o nosso Magal, vamos sedimentar o nosso Magal, e quando a gente estiver feliz, a gente traz o Magal de verdade e você acrescenta na tua personalidade, seja ela na tua voz como cantor e como artista, né? Vamos trazer as pinceladas finais de gestos e passos e olhares e etc. para completar o que a gente já construiu. E funcionou super, sabe? E nesse momento que eu estou te falando, que daí já era ensaios, eu trouxe o Magal para São Paulo e coloquei ele junto na sala de ensaio, 2 ou 3 dias, com o Felipe. Eu queria ter te falado um negócio sobre a tua pergunta que eu acabei pulando, mas eu vou falar agora. Você sabe que a grande preocupação do Magal era a voz. Ela falou, quem vai me interpretar? Né? Porque a voz do Magal, eu entendi que a voz do Magal é algo raro. Ele tem ali um tom que não é um tom comum. Não é um tom comum. Tanto que, no primeiro momento, eu fui buscar atores antes de ter o Felipe no filme, e a minha preocupação era justamente essa. Era, puxa vida, como é que eu vou fazer a voz do Magal? Na época tinha 2 filmes em cartaz, que era o filme do Queen e o filme do Elton John. Cada um com técnicas completamente diferentes, né? O Queen usa 3 vozes em pós-produção, e o Elton John é o próprio ator que canta o tempo todo. E eu estava preparado para o que viesse, se eu tivesse que colocar vozes de outros cantores. Quando a gente ainda precisava achar outros cantores, foi muito difícil. Eu testei muita gente para a voz, não como atores. Eu queria quem que vai dublar o ator, né? Quem que vai dublar o ator? Eu testei muita gente, eu não conseguia chegar. Nomes famosos, inclusive, e não conseguia chegar. E o Magal, ele ria. Eu falava para ele, pô, Magal, estou tendo a maior dificuldade para encontrar um cara que cante parecido com você. Ele falou, é óbvio, ninguém canta como eu. Ele falava brincando, né? Mas a grande preocupação dele era essa, era muito mais do que fisicamente, muito mais do que a dança, do que a estética. Ele falou, essa voz tem que ser boa, essa voz tem que honrar a minha carreira, né? E eu acho que o Felipe chegou lá. Ele acha. Mais importante do que eu achar, o Magal acha. Que bom. E para a gente fechar, Paulo, uma última. Claro que todo mundo quer ter o filme muito visto, né? Toda a cinebiografia, a pessoa está contando uma história para ser muito visto, mas você tem um personagem nas mãos que de fato é muito popular, que é um canhão de audiência em várias gerações. Queria te ouvir um pouco sobre isso, sobre como que você imagina que um filme como esse pode alcançar um número grande de pessoas. Como que isso, de certa forma, pautou ou não o seu trabalho de também fazer um filme que tivesse uma certa leveza popular, brasileira, um pouco um humor, mas um humor ao estilo do Magal, que não é um humor, às vezes, necessariamente do deboche, mas é dessa performance, desse artista muito popular, essa pessoa que é muito divertida no palco. Enfim, como que essa coisa popular do Magal impactou seu olhar para a direção e te leva a pensar no alcance do filme, como que a gente consegue superar essa barreira tão difícil no Brasil de distribuição, de alcance, de espalhar o filme de fato? Esse é o grande desafio, né? Quando a gente faz um filme, a gente não imagina, esse é o meu 5º filme, né? A gente não imagina o quanto é difícil a distribuição. E cada filme tem uma característica diferente, especialmente esse. Lá atrás, né, a gente sabia que era um personagem extremamente popular. No entanto, a gente sabia também que o grande público dele é um público mais maduro, é um público que não é esse público jovem que hoje está consumindo cinema, né? A gente consumindo cinema nos novos números, né? A gente teve uma queda muito grande pós-pandemia,
E a gente está começando agora a recuperar alguns números, né? Algumas comédias já fizeram públicos interessantes e tal. A gente sempre acreditou que o Magal tinha esse potencial, mas dependia demais do que corte a gente ia escolher para contar a história, né? Que filme é esse? Como é que a gente vai dialogar com as pessoas mais jovens e etc. E a gente fez essa escolha, a gente fez esse filme da forma que você viu, e a gente teve nesse momento agora de lançamento, a gente está tendo um retorno muito legal a nossa distribuidora, a Manequim, está fazendo um trabalho muito bacana para divulgar o filme. O filme ele está saindo, ele está sendo... esse processo todo de lançamento, ele tá tendo reverberação, as pessoas estão querendo assistir o filme e tal. Eu estou muito empolgado com as possibilidades que esse filme tem. Eu acho que esse filme pode ter um alcance interessante que eu não tive em nenhum outro filme meu anterior. Mas a gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe. Eu acho que a gente está lançando numa data ótima, sabe? Não tem grandes ameaças de filmes de Marvel e Disney, etc. Eu acho que a gente está fazendo uma campanha de lançamento bacana. Obviamente, a gente não tem muito dinheiro para isso, mas com o dinheiro que a gente está investindo, a gente está tendo um retorno muito bacana. Então, eu acredito que esse filme ele possa ter um alcance legal. É o que a gente deseja, né? Quando a gente faz um filme, a gente sempre tem esse desejo. E a sensação é positiva, entendeu? Eu estou vendo o retorno das pessoas que já viram nas projeções que a gente fez no Festival do Rio, na Mostra de São Paulo, e depois algumas que a gente fez aí quando a gente estava finalizando o filme. A gente tem ouvido um retorno muito positivo. Então, eu e minhas queridas produtoras, a gente está bastante empolgado. Mas sabendo que é muito difícil, que é um mercado que é quase imprevisível, né? Mas a gente está fazendo um trabalho para que a gente tenha essa possibilidade, sabe? De ter um alcance bom. Graça dessa Magali, essa filha da... Que agora é de casa pra escola, de escola pra casa. Enquanto cada fã acreditar que ela é a mulher da sua vida, Sidney Magal tá na crista da onda. Você é o amor da minha vida, você só não sabe disso ainda, mas a gente vai casar e vai viver junto até ficar bem velhinho. Você é completamente louco. Eu te amo, Magali West. Eu lhe amo, Sidney Magal. Te amo. E o meu sangue ferve por você. Falei semana passada e registrar de novo que neste 16 de maio está sendo relançado A Hora da Estrela, de Suzana Amaral, filme dos anos 80, com a grande Marcela Cartacho, vivendo Macabeia, personagem eterna da história criada por Clarice Lispector, bela iniciativa de restauro, de relançamento da seção Vitrine Petrobras. E já adiantar que tem 2 outras estreias, além do filme do Magal, para o dia 30, já com programas marcados por aqui também, para as próximas semanas de Central Cine. Primeiro, A Metade de Nós, de Flávio Botelho, filme premiado na Mostra de São Paulo, e depois A Filha do Palhaço, do Pedro Diógenes. Pedro já esteve por aqui no programa com seus filmes, é diretor de Pajeú, de Inferninho, de O Último Trago, de Estrada para Ítaca, entre outros. 2 longas chegando aí também no fim de maio e que a gente conversa nas próximas semanas por aqui. Central Cine Brasil chega toda quinta-feira no seu tocador de podcasts. É uma realização da Central 3 e você acompanha pelo Instagram Central Cine Brasil. Até semana que vem. Tchau.